nosso corpo sempre avisa, grita, quando a carga dos afazeres, quando as insatisfações emocionais, quando tudo aquilo que nos faz mal vem como um dreno sugar a nossa energia. Mas, louvado seja o nome do Senhor, porque nós servimos a um Deus eterno. E sempre que eu me apego às palavras do rei Davi, que fala no Salmo 90, versículo 2, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Vejamos como descrever a eternidade. Como encontrar a melhor palavra diante de toda infinitude para falar sobre o que é eterno. Eu tenho algo glorioso para te relatar. O nosso Deus antecede a eternidade. O nosso Deus não teve algo que o fizesse surgir. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Ele sempre existirá. Ele nunca será limitado. Ele nunca sentirá a fadiga de uma certa idade que chega. Os seus órgãos nunca vai se submeter a algum processo de repente falho, comprometedor. Não, o nosso Deus é eterno. Mas diante de um desses atributos, diante de um de tantos atributos, tantas características que são literalmente atribuídas ao nosso Deus, está a eternidade. Mas duas ações belíssimas, ao nosso olhar desnecessárias, porque Deus não necessitava assim fazer. Porém, duas ações que revelam a eternidade de Deus, mas o seu amor. Em primeiro lugar, a criação de todas as coisas. Deus é eterno, Ele que decidiu. E Gênesis fala que do nada Ele fez surgir. Do nada Ele criou os céus e a terra. Então sempre que você pensar na criação, que possa vir ao nosso coração o entendimento de aproximação. Deus tudo criou para se aproximar. Mas Deus escolheu, e a Bíblia fala como coroa dessa criação, trazer vida através do pó da terra ao homem, primeiro homem Adão. E da costela de Adão, a primeira mulher, Eva. Então, se a palavra que deve vir ao nosso coração, o nosso entendimento na criação é a aproximação, a formação do homem e da mulher significa o relacionamento que Deus pretende ter com cada um de nós. Mas, meus irmãos, tudo isso fará sentido quando nós meditarmos nessa palavra do Senhor, que eu quero que venha como uma porção para a nossa vida. Eu sou necessitado desse alimento, eu acredito que você também, eu tenho certeza. E quando nós vemos que diante dos ciclos da nossa vida, diante de tantas coisas que nós fazemos, nós não podemos um minuto sequer esquecermos que a vida cristã deve ser marcada pela continuidade. Esse é o tema dessa mensagem. A vida cristã deve ser uma vida de continuidade. E o nosso Deus nunca deixou pela metade aquilo que iniciou. Quando Ele disse a Neemias, queria reconstruir todo um muro de Jerusalém, queria erguer todas as suas 12 portas, assim Ele fez. Quando o mesmo Deus falou a Noé, Noé, você vai se refugiar dentro de uma arca, você vai ter que construir uma grande arca, e aqui nós precisamos entrar na comparação, eu não sei exatamente, talvez Noé estivesse ali em algum lugar do deserto da Jordânia, um lugar semelhante ao sertão paraibano, ao sertão do Nordeste, que nós conhecemos muito bem. Eu estive recentemente e me surpreendi, em ver o estado de calamidade que várias famílias tentam sobreviver. Então, a questão da falta da água não é uma questão atual, nem do Sul, nem do Sudeste. É uma questão antiga aqui do Nordeste. Então, ambas devem ser solucionadas, amém? Mas, imagina num cenário de escassez, onde a falta da água faz com que o terreno não venha a ser apenas barroso, mas, sobretudo, todo rachado, sem vegetação. E foram nessas condições que Deus desafiou Noé a construir aquela arca, mas Deus foi fiel. Ele deu capacidade a Noé para construir. Ele trouxe a família de Noé, fez com que um casal de cada espécie estivesse ali dentro também. O período das chuvas foram 40 noites, 40 dias, mas quando cessaram esse período, Deus deu continuidade, salvou, restaurou e continuou a sua obra. Então, nosso Deus é um Deus de continuidade sobre a nossa vida. E a vida cristã tem que ser uma vida de continuidade.
Normalmente, no começo do ano, nós fazemos uma autoavaliação, ou pelo menos devemos fazer uma autoavaliação, se aquilo que foi planejado para o ano anterior foi alcançado. Porque nós somos exímios, homens e mulheres, de obras inacabadas. Eu conversava com alguém que dizia, não, para eu ficar na academia o ano todo, eu tenho que pagar em janeiro, os 12 meses. Eu tenho que sentir, no bolso, senão eu não vou conseguir ir. Mas nós precisamos entender que a vida cristã deve ser marcada pela continuidade. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia agora, por favor, no livro de Filipenses, pois é nele que nós iremos meditar. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler, diz assim a palavra do nosso Deus. Versículo 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma boa notícia, sim ou não? Vou ler mais uma vez, vale a pena, né? Vamos lá. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A salvação, por mais que seja pregada aí, ensinada por algumas pessoas, mas não está em sintonia com a Bíblia, a salvação não é um processo onde nós conquistamos. A salvação não é um ato de merecimento, nós não a merecemos. A salvação em Cristo Jesus, que é o perdão dos nossos pecados, a nova vida que Jesus nos oferece, o senhorio que Ele torna a ter na nossa história, nada mais é do que fruto da graça de Deus. Deus que decide estar junto de nós, Deus que decide nos aproximar a Ele. E o apóstolo Paulo estava aqui em um contexto um tanto quanto desesperador aos olhos humanos. Porque essa carta, se você for ver no primeiro versículo do capítulo 1, eu quero que você leia comigo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Veja bem, é um autor. O autor da carta aos Filipenses é o apóstolo Paulo. Contudo, ele menciona o nome de Timóteo. Por quê? Por algumas razões possíveis. O apóstolo Paulo estava preso, injustamente preso. A única razão que o prendia, que o fazia com que os seus dias tornassem terríveis dentro de um cárcere, era o fato de pregar o evangelho de Jesus. Era dizer que Jesus veio para salvar, que a graça prevalece, mas por alguma impossibilidade, por estar machucado talvez e não poder escrever, por estar em um regime, muito assim, sarcástico, talvez, que ele não poderia ter essa possibilidade de receber na cela um pedaço de papel, um papiro, uma pena com tinta para escrever. Ele estava impossibilitado de fazer isso, e ele traz Timóteo para narrar. Ele estava narrando para Timóteo o que Timóteo precisava escrever, e Timóteo depois entregaria essa carta. Então, ele estava ali exatamente diante de uma situação totalmente recheada de improbabilidade. Essa palavra, improbabilidade. O apóstolo Paulo não tinha por certo o seu futuro. O apóstolo Paulo não tinha por certo o que aconteceria quando a sentença de morte viria sobre ele, como veio algum tempo depois. Mas ele escreve aquela carta para falar sobre continuidade. E nós precisamos entender os processos de Deus em nossa vida. Os processos que Ele inicia, os processos que Ele deseja dar continuidade e que um dia irá finalizar. Aquela igreja precisava experimentar dessa continuidade. Nós precisamos ter uma vida de continuidade em primeiro lugar. Por quê? Que continuidade nós precisamos dar em nossa vida? Ao processo de santificação. Continuar esse processo. O apóstolo Paulo também nessa carta e em tantas outras que escreveu, como Gálatas, como Coríntios, fala sobre a santificação. E o que significa esse processo de santificação? É a cada dia eu ter mais prazer de ser parecido com Jesus. O que não é santificação? Um padrão elevadíssimo que eu não posso alcançar. Não é isso. O que não é santificação? Eu chegar aqui em um dado momento da minha história, em um dado momento da minha idade, e dizer: hoje eu não tenho pecado nenhum. Hoje eu não tenho área nenhuma em minha vida que venha a ser tratada. Isso não é santificação. O que é santificação? O único meio de sermos
parecidos com Jesus. Amém, igreja? A única forma de termos habilidade para identificarmos onde as promessas de Deus serão cumpridas em nossa vida e chegarmos lá e tomarmos posse. Deixa eu trazer uma boa notícia para você. Deus não retém nenhuma bênção para si mesmo. Deus não retira de nós nenhuma bênção. Sabe por quê? Porque quando Deus promete algo e aquilo se cumpre, os anjos, a criação, exaltam o nome dEle. Então, quando uma promessa do Senhor se cumpre, o seu nome é glorificado. Contudo, somos nós mesmos que nos afastamos de chegarmos até lá. E uma das formas de nos afastarmos dos projetos perfeitos de Deus na nossa vida, acompanha a nossa história, acompanha a nossa vida constantemente. É a nossa carne. A Bíblia diz que a carne limita contra o Espírito. Imagina, a carne está constantemente querendo tirar a nossa visão do alvo, querendo tirar a nossa visão dos projetos de Deus, e é no processo de santificação que não pode ser um peso, deve ser um prazer para quem ama Jesus, deve ser um prazer para quem ama Deus, contudo um prazer que requer renúncias, e renunciar aquilo que nós amamos nem sempre é fácil, mas quando você, suando, dedica-se a algo e alcança aquilo, você olha para trás e diz, valeu a pena, eu faria tudo de novo. Eu pagaria o mesmo preço de novo. Queridos, é uma bênção alcançar os projetos de Deus, amém? Mas é necessário pagar preço. Não há cristianismo sem pagar o preço. Jesus deixou claro, e a Bíblia fala que muitos daqueles que admiravam, daqueles que o seguiam, começaram a vazar, começaram a se distanciar. E Pedro chegou para ele dizendo, Jesus, o discurso está muito difícil. E muitos estão indo embora. E ele disse, Pedro, se tu queres, acompanha-os também. E Pedro disse, para onde eu irei? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Se só o Senhor tem a credibilidade que eu preciso. Se só o Senhor tem a palavra de ânimo que não me fará desistir. Mas qual discurso era esse de Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então que possamos ter prazer nesse processo de santificação, porque aquele que começou a boa obra, não é qualquer obra, existem muitas obras aí que nós não sabemos se é tão boa, né? Obras próximas da nossa casa que não são obras tão boas, obras que desviam dinheiro, né? Obras que nós realizamos e aí colocamos tanta coisa e você queria aquele projeto conforme você desenhou, conforme você sonhou, você investe tanto e o resultado da obra não é tão bom. Mas a Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra, o processo de santificação que Deus quer realizar em nossa vida é por demais agradável, Ele irá completar em Cristo Jesus. Então, primeiro processo de santificação, continuidade, amém, meus irmãos? Segundo processo que nós precisamos enfrentar em nossa vida, processos tribulacionais. E nós precisamos desmistificar algo. Deus nos permite, aliás, Deus nos incentiva a passarmos por tribulações. Porque é na tribulação, ou melhor, no fechamento dessa tribulação, que nós amadurecemos. Quando Tiago fala, tendo por motivo de muita alegria, ao enfrentar uma tribulação, agradeça ao Senhor, porque quando completa, você será abençoado, você terá um nível mais elevado de sabedoria, de discernimento. Então, toda tribulação nós precisamos entender que ela inicia, ela tem um percurso, mas em um dado momento já pré-definido e determinado pelo céu, ela finaliza-se em nossa vida, amém? Então, por que Deus nos permite entrarmos em provações? Para aprendermos mais acerca do seu ser, para aprendermos mais a confiar no Pai. Estar longe das tribulações, sabe o que nos leva? A uma autoconfiança totalmente destruidora. Porque quanto mais nós confiamos em nós mesmos, mais nós tiramos o lugar de Deus na nossa vida. Quanto mais nós confiamos em nós mesmos, mais nós não percebemos os riscos. E eis um perigo grande, quando estando à beira do pecado, ou brincando com o pecado, eu ouso enganosamente afirmar, eu tenho controle, só basta eu
fechar esse site aqui. Só basta na hora eu virar o rosto e não receber esse beijo. Só basta na hora, sabe, dizer, não, deixa para lá, isso não dá certo. Queridos, isso aí é um grande perigo. Porque toda tentação é sim possível resisti-la, mas nós não podemos brincar com ela de forma que possamos nos garantir. Essa autossuficiência é destruidora. Então, processos tribulacionais, processos de luta, tem início, tem meio e tem fim. Você está enfrentando alguma luta em sua vida, agradeça ao Senhor, Ele está te forjando, Ele está preparando a bênção que vai entregar, Ele virá com salvação, amém, igreja? Virá com cura e, sobretudo, com priorização, porque são nas provações que nós deixamos Deus ser Deus. Não tenho a quem recorrer. Eu sou incapaz de mudar o coração daquela pessoa que eu queria que pensasse como eu penso. Nós somos incapazes. Mas apenas Deus tem poder para mover céu e terra e fazer todos os ajustes necessários. Amém? Está passando por uma tribulação? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou deixando que o meu Deus ocupe o trono do meu coração. Tribulação serve para isso, renovar a nossa fé. Outro processo que está ligado à tribulação também, o processo de crescimento espiritual. E aí, quais habilidades, quais disciplinas Deus nos conduz para termos um aprimoramento espiritual em nossa vida? O crescimento espiritual nada mais é do que uma nova percepção sobre tudo, sobre valores, sobre situações, sobre contextos. O crescimento espiritual nada mais é do que eu chegar ao pleno entendimento de qual a minha missão aqui na terra. O apóstolo Paulo sabia que mesmo preso injustamente, mas ali Deus o permitia crescer espiritualmente. Deus permitia que o seu reino aqui na terra se expandisse. Deus o permitiria tirar grandes lições, claro. Se nós hoje lendo essas palavras somos abençoados, quanto mais aqueles que estavam recebendo essa palavra de ânimo, de orientação, essa palavra de comando sobre a vida deles. Nós precisamos desejar o crescimento espiritual. Queridos, o crescimento espiritual só ocorre através de uma vida diária com Deus. Relacionamento. E aqui eu não descarto tudo que é importante fazermos durante o dia. E aqui eu não descarto a necessidade que você tem de cumprir suas 40 horas semanais. Aqui eu não descarto a necessidade que você tem de atender todos os seus pacientes, de atender todos os seus clientes, de fechar negócio, de estudar, aquelas disciplinas, sabe, extremamente delicadas que vêm naquele período para nos torturar, que vêm para nos tentar desistir do curso. Eu não cancelo isso. Porém, para termos um crescimento espiritual diariamente, eu tenho que ter um tempo de qualidade com Deus. Quando Jesus disse, quando for orar, vai ao teu quarto, fecha a porta e ao teu pai fala. Ele não está ali trazendo um método, ele está trazendo um princípio. Quando você estiver na presença de Deus, se desligue de tudo e usufrua da presença do teu pai, amém? Tenha um tempo de qualidade, tenha um tempo de parar de todas as coisas. E recentemente eu conversava com um adolescente, eu achei muito bacana, muito sábio da parte dele. Ele estava um pouco distante das redes sociais, ele não estava respondendo mensagens, que hoje a gente evita ligar, nós conversamos mais através de mensagens, mandamos mensagem, aquela pessoa nos responde. E eu questionei acerca disso, e ele disse, pois bem, eu estava tendo mais tempo, vendo quantos curtiam as fotos, os comentários que existiam, as publicações que havia, do que conversando com meu Deus, lendo a sua palavra e jejuando. E eu vi ali um garoto totalmente bem sucedido na sua vida espiritual, amém, igreja? Eu não cancelo a importância, não, de nos comunicarmos com o mundo todo, sermos abençoados e abençoarmos vidas também, mas sobretudo, é necessário um tempo de qualidade com Deus. Se a sua vida de leitura bíblica resume-se a um culto, a uma reunião, eu quero lhe falar, você está doente, porque nós não podemos almoçar uma vez por semana, nós não podemos jantar apenas uma vez por semana, nós não podemos tomar café apenas uma vez por semana, e a palavra de Deus é o quê? É a nossa porção diária,
é o nosso alimento espiritual, é onde eu tomo posse das promessas do Senhor e digo: diabo, você não vai me ver desfalecer, você não vai ver a minha queda, você não vai me ver derrotado. É através da palavra do Senhor que eu digo: Senhor, que amor maravilhoso é esse? Um Deus que se interessa por mim, que me ama, que me quer por perto. Então, esses crescimentos espirituais, além do mais, para finalizar, oração, leitura da palavra, jejum. O jejum, queridos, não pode ser um ato de feitiçaria em nossa vida. E muitas vezes, se a gente não entender, torna-se um misticismo religioso, completamente. Não, eu vou jejuar tantas vezes, tanto tempo, para alcançar isso. Isso é macumba gospel. Falando sério, jejum é para você ouvir a voz de Deus, mesmo que a vontade de Deus contrarie tudo o que você está desejando. Jejuar é dizer: Senhor, eu vou fazer a minha carne se calar, ela vai ficar tão fraca, ela não vai ter nem poder de erguer a sua voz para me enganar, porque eu vou estar 100% aberto para o teu Santo Espírito. E eu tenho uma boa notícia: Deus fala. Amém, igreja? Deus fala, nossa, claro. Quando nós temos aquele tempo para dedicar ao Senhor, então, um jejum como mais uma disciplina espiritual. Não deve ser uma barganha com Deus. Torna a dizer, não deve ser uma macumba gospel. Tem que ser um ato de ouvirmos a voz de Deus, de entendermos o que Ele quer falar conosco. E por fim, meus irmãos, vou falar mais uma vez, vou ler mais uma vez essa boa notícia. Estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Último processo. Nós precisamos dar continuidade à esperança que devemos carregar em nosso coração. O meu Redentor voltará para me buscar. Há uma promessa do Senhor. Há uma promessa que precisa estar em nosso coração, mostrando que, em primeiro lugar, Ele está sob o controle de todas as coisas. E que mesmo que tudo venha a ser tão passageiro como é. Eu encontrava-se com um amigo recentemente, e ele me via com minha filha em meus braços. Minha filha tem 5 meses, e ele disse: parece que foi ontem que minha filha também tinha 5 meses, e ela está completando 18 anos agora. Tudo tão rápido, tudo tão passageiro, sabe? Mas existe algo eterno, o céu que Deus tem reservado para mim e para você, e não há ninguém nessa terra capaz de tirá-lo, porque não é merecimento nosso, é obra graciosa do Senhor. Então, queridos, nós precisamos viver aguardando essa esperança eterna. Por mais que eu chore aqui na terra, eu preciso crer que existirá um lugar, e existe esse lugar porque ele está sendo formado, ele já começou a ser criado, ele está sendo completado para que lá eu nunca venha chorar. Que aqui na terra eu posso sofrer grandes decepções, mas o meu Redentor está aguardando para mim, preparando o lugar que eu não terei decepção com ninguém lá. Aqui na terra eu posso fazer projetos e não alcançá-los, eu posso estipular metas, sabe, prazos, e não conseguir, me frustrar, mas existe um lugar que não existirá tempo, porque a eternidade me dará a paz necessária para viver, sem ter medo do futuro, sem ter medo se a gasolina vai subir mais, sem ter medo como vai estar a história do nosso país, como estará a minha família. Não existirá isso. Esse lugar existe. E mesmo aqui na terra, caindo, quem está falando para vocês é um jovem que cai tantas vezes, que peca tantas vezes. Nós somos pecadores. Mas eu louvo ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus sempre grita no meu coração e diz: eu estou aqui para perdoar, eu estou aqui para restaurar, eu estou aqui para levantar, eu estou aqui para te preparar, porque você está num processo. Vai ter um dia que não vai ter mais pecado nenhum na tua história, vai ter um dia que não vai ter mais conflito nenhum no teu trabalho, haverá um dia que não existirá mais dor de cabeça quanto a contas a pagar, não existirá nada disso, porque será o perfeito projeto de Deus, alcançado por mim e por você. Vamos continuar, amém? Nada pode nos deter.
porque a largada foi dada por Cristo Jesus, e a linha de chegada já foi decretada sobre a minha vida, sobre a tua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém.